Vamos começar dar continuidade ao nosso curso de História da Igreja. Estamos chegando na metade do curso, hoje é a aula 4. Eu precisei fazer um arranjo novo aí na distribuição, no nosso plano de aulas. Conforme a gente vai dando aula, a gente vai percebendo que alguns temas levaram mais tempo do que a gente imaginou, né? Então, hoje na nossa aula, a gente vai falar sobre o mundo da igreja primitiva, né? O contexto tanto judaico quanto romano. E também um pouquinho mais sobre a expansão do evangelho para os gentios, né? O povo não judeu. E aí, semana que vem, o plano é entrar em perseguições, tá? E tentar juntar aí com a questão do cristianismo como religião oficial. Estou tentando juntar em 2 aulas esses 2 temas na semana que vem. Eu deixei uma tarefa para semana passada. Quem lembrou de ouvir? Aê, tudo bem. Metade, não tem problema, depois termina. Eu tenho deixado ao final de cada aula uma sugestão aí de mensagem para se ouvir, né? Deixei a do Luiz Saião, semana passada deixei do Igor Miguel, um outro pastor batista, que fala sobre aí como a importância da igreja, né? Então, hoje eu vou deixar outra, tá? Então procurem ouvir ou assistir, né? É um vídeo que está no YouTube, que vai complementar, né? Durante a semana de vocês, vai complementar o tema, também vai edificar a vida de vocês, tá? Eu tenho sugerido para vocês também a leitura do livro História do Cristianismo, do Justo Gonzalez, né? Mas eu sei que é uma leitura... Primeiro que é um livro que são 2 volumes bem grandes, né? E então, às vezes não é acessível para todo mundo. Às vezes tem gente que não quer se aprofundar tanto assim, né? Nos estudos. E então eu estava em busca, desde então, de um livro um pouquinho mais conciso, um pouquinho mais acessível. E eu encontrei essa semana. Eu não li todo ele, porque foi essa semana que eu adquiri. Trouxe aqui para vocês. Chama A Igreja Cristã na História, das origens aos dias atuais. Tá? Como vocês podem ver, ele é mais fininho, tá? Mais curtinho. Ele vai cobrir todo o período da história, não é só até o século XV, né, como é esse nosso curso. Ele vai até século XX, se eu não me engano. E ele é de um pastor presbiteriano, Franklin Ferreira. Tá? Então é uma sugestão. É um pastor que tem muitos livros, então dá para a gente colocar esse crédito aí de confiança nele já sem ter terminado o livro. Tá? Então, sugestão para vocês, quem quiser um livro um pouquinho menor, um pouquinho mais conciso, a escrita dele também é bem acessível, bem agradável, tá? Não é um livro... Ele escreveu não para ser um livro para academia, né, para a universidade, e sim ele escreveu para ser um livro para a igreja mesmo, tá? Então, para qualquer um aí de qualquer nível pode desfrutar. Ele também é legal que ao final de cada capítulo ele sempre dá leitura complementar, tá? Sugestões de leitura complementar. E também sugestões de filmes e documentários. Isso é bem legal. Então, alguns filmes ou vídeos no YouTube, ele já sugere aqui para você também assistir. Vou deixar ele aqui, quem quiser ver no intervalo, fica à vontade. Tá? Então, a partir de agora, eu vou começar a recomendar ele. Aí, ao invés só de recomendar o livro do Justo, né? Então, dito isso, para dar início, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Pai, queremos dar graças pelo domingo, Pai, pelo tempo aqui na nossa igreja. Que o Senhor venha nos abençoar com direção, com sabedoria. Me capacita, Pai, para ensinar esses assuntos e também abra os corações, ouvidos dos nossos irmãos aqui. Que possamos crescer, Pai, em conhecimento
da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O plano para essa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o calendário cristão, que eu prometi para vocês, fiquei devendo. Eu acho que hoje dá para encaixar na aula, sem tomar muito tempo. Depois eu quero recapitular as aulas até aqui, que a gente já está na metade, então tem bastante assunto que a gente pode recapitular. E depois a gente entra nos contextos judaicos e romanos, e dá para falar sobre Antioquia. Tá bom? Esse é o plano. Vamos lá. O calendário cristão, eu decidi falar desse assunto, ele não está necessariamente ligado à história da igreja, mas passa por isso, né? Muita gente perguntou, Lucas, quando que começou a contar o tempo como antes e depois de Cristo? Né? De onde que surgiu isso? Não sei se você já pensou, mas obviamente quando Jesus Cristo nasceu, não se contava o tempo como antes e depois de Cristo. Então, quando que surgiu isso, né? Como se contava o tempo até então? Era bem diversificado, né? A forma de se contar o tempo. Cada povo, cada época contava de uma forma, tá? Até hoje, né? A gente não tem uma uniformidade em relação a isso. O povo judeu hoje tem um outro calendário, os muçulmanos têm outro. E naquela época era muito mais diverso. A gente pode perceber que na própria Bíblia, no Antigo Testamento, a gente tem uma contagem do tempo, né? No ano do rei Artaxerxes, né? Ou no ano da colheita, no período da guerra. Então essa é uma forma que os antigos utilizavam para contar. Eles pegavam um evento muito marcante, muito relevante ali no tempo deles, e falavam, no ano que aconteceu tal coisa, a gente vai ver acontecendo outra coisa. E é curioso que nos tempos nossos de hoje, a gente tem feito isso com um outro grande evento. Qual? O que aconteceu recentemente? Pandemia. Já pegaram em conversa assim, isso foi antes da pandemia, foi depois da pandemia, né? É meio que os antigos faziam assim, pegavam um evento que marcou uma massa, né, de pessoas e começavam a usar isso como referência temporal. Isso foi antes, isso foi depois. Então os antigos faziam isso também, pegavam muito guerras, ou a questão da agricultura, a colheita, ou a questão do poder, né, político. Então no ano que o rei reinou de tal a tal, a gente tem aquele fato. Eu coloquei algumas referências aqui, né? Neemias, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. O próprio Lucas, né, no seu evangelho, no 15º ano do reinado a Tibério César. Inclusive, essa forma que Lucas conta, né, é a forma que o povo ali do Império Romano contava o tempo. Então, ele utilizava como referência o reinado de um imperador. Tá? Também no mundo greco-romano, também era muito utilizado as eras olímpicas. Então eles utilizavam as Olimpíadas, né, um evento esportivo, para ajudar ali a marcar o tempo. Então a gente tem a forma deles marcarem, né, tem vários documentos antigos, OL11. Então no tempo da primeira Olimpíada, no primeiro ano após a primeira Olimpíada. Então depois a gente vai ter, por exemplo, o ano OL14, é o quarto ano após a primeira Olimpíada. Então eles usavam essa medida aí de tempo com as Olimpíadas. A gente vai ter algumas referências aqui do Tucídides, um documento que ele fala Olimpíada 87.1, tá? Então eles utilizavam as Olimpíadas, e as Olimpíadas aconteciam de 4 em 4 anos já desde aquela época, tá? Também os muçulmanos, eles tinham uma referência aí da Hégira,
que é mais ou menos no ano 622 depois de Cristo, mas eles chamam de para eles seria 1446, tá? O ano da Égira. Se eu não me engano, é um marco da viagem do Maomé de Meca a Medina, tá? Ali ele vai receber uma revelação de um anjo, começa a escrito ao Corão. Se eu não me engano, é isso. E a gente vai ter, em paralelo a tudo isso, né? Então a gente tem várias formas de se contar naquele tempo. Também tem uma forma muito utilizada, principalmente pelos hebreus, que é o Anno Mundi, que é você contar o tempo a partir da criação de Deus, tá? Então a partir do Jardim do Éden mesmo, se contando. Inclusive é a forma que eles contam, né? Os judeus contam até hoje. E o que aconteceu? No século IV, tá? Século IV depois de Cristo, o monge Dionísio, chamado o Exíguo, né? Reconhecido por sua humildade, ele vai aparecer aí nessa história porque ele tinha uma incumbência, tá? Ele precisou, ele é da Romênia, né? E ele precisou fazer uma tradução e escrever ali uma tabela de Páscoa, né? Ele estava fazendo alguns cálculos para saber quando que ia cair a Páscoa. E naquele tempo eles estavam contando o calendário com a referência do imperador Diocleciano, tá? Do ano 284. Era muito comum cada imperador que entrava no poder, aí eles falavam, agora a referência do calendário sou eu. Tá? Só que o imperador Diocleciano foi um perseguidor dos cristãos, muito violento. O monge Dionísio se incomodou com isso, de fazer um cálculo da Páscoa a partir de uma referência de um imperador que é perseguidor dos cristãos. Então ele decidiu, vamos tentar procurar saber quando foi o nascimento de Jesus Cristo, o ano do nascimento de Jesus Cristo, e passar a contar e colocar nosso calendário com base nele. Então ele começou a fazer esses cálculos. Não foi algo que aconteceu aí automaticamente, né? E nem rapidamente. Foi um processo, né? Dos calendários começar a incorporar essa contagem a partir de Cristo. Então essa é a primeira referência que a gente tem, tá? De uma tentativa de colocar Jesus Cristo como a referência do calendário. A segunda referência que a gente vai ter é o monge Beda, no século VIII. Tá? Ele é da Inglaterra, o monge venerável Beda. Ele tinha esse papel de ser um cronologista já. E ele estava escrevendo a história da igreja do povo inglês. E ele lança, né, esse livro em 731 depois de Cristo. E aí ele pega os cálculos e os documentos daquele primeiro monge que eu falei, do Dionísio, e utiliza ali como base para ele colocar os marcos temporais na sua história. Tá? E ele vai, na hora dele nomear, né, esse ano, ele vai colocar, isso aconteceu no ano, por exemplo, ano 20 do Anno Domini. Tá? Em latim quer dizer ano do Senhor. Então, a nomenclatura que surgiu era o Anno Domini. Ainda não se usava antes e depois de Cristo. Uma referência que a gente está no tempo do Senhor, né? No ano do Senhor, após Jesus Cristo já ter vindo à Terra. Com o passar dos anos, outros autores que foram escrevendo suas histórias, outros teólogos, começaram a assumir esse padrão de antes de Cristo e depois de Cristo. Tá? Conforme eles iam escrevendo histórias que apontavam ali para períodos pré-Cristo, eles começaram a usar essa nomenclatura. Isso aconteceu antes de Cristo. Isso aconteceu depois de Cristo. Tá? Foi um processo gradual, não foi automático, não foram todas as regiões, de repente todas as pessoas começaram a utilizar isso. Não.
Foi bem gradual no processo ali da história. Por exemplo, em Portugal, até 1422, se utilizava era de César. Não se utilizava nem Anno Domini, né? E nem antes e depois de Cristo. O rei Dom João I que decretou parar de utilizar era de César e trocar por Ano do Senhor. Tá? E aí, em 1545, muito tempo depois, começou a se consolidar um padrão de datação antes e depois de Cristo. Isso se deu ali depois com o Papa Gregório também, que ele coloca a reforma do calendário em 1582. Tá? Então veja a construção, né? Desde o século IV, um monge decidindo começar a fazer um cálculo ali sobre quando nasceu Cristo e aproveitar essa data para se basear seu calendário. E aí outros autores, durante os anos, foram se apropriando disso. Tá? Aí entra uma questão que dá muita discussão, né, de quando exatamente foi que Cristo nasceu, né? Que ano que foi exatamente, né? É bem difícil estimar, gente. Vão ter várias discussões ao longo da história. Então, por exemplo, já no século II, o Tertuliano de Cartago, ele propôs que Jesus nasceu no ano 18 depois de Cristo. Não teria nascido no ano 1, por exemplo. O Clemente de Alexandria, também no século II, falou que Jesus nasceu no ano 3 antes de Cristo. Tá? Eusébio de Cesareia, todos esses são homens ali, bispos, teólogos, tá? Ali líderes de suas igrejas. Eusébio de Cesareia, no século III, ele vai falar que Jesus nasceu, ele até coloca referência. Na era olímpica, né, seria 194,3. Mas para nossa referência seria no ano 2 antes de Cristo. Lucas, quando fala ali do nascimento de Jesus, ele coloca um fato histórico, né, um evento histórico que é o ano do censo do rei Quirino. Tá? E aí alguns historiadores vão apontar que esse censo aconteceu ali ano 6 depois de Cristo. Então Jesus teria nascido 6 anos após o ano 1, né, depois de Cristo. E vão ter outros que vão dizer que Jesus nasceu entre 8 ou 4 antes de Cristo. Não tem um consenso, tá? Mas perceba assim que a maioria varia muito pouco do ano 1, né? O máximo que vai ali é 6 anos para frente ou 8 anos para trás. Ao meu ver, não implica muito assim, tanto na historicidade, né? E muito menos na nossa fé, né? Não tem nenhuma implicação ali. É muito difícil, né? Quanto mais a gente vai para trás na história, é muito difícil a gente ter certeza e precisão, né? Não tinha cartório, né? Não sei vocês, mas vocês podem ter avós que já têm dificuldade de ter uma data certa de quando foi que eles nasceram, né? Bisavós também, né? Quanto mais para trás é mais difícil ter essa precisão, né? A Ju falou que a tia dela, né? Quando ela nasceu, a tia dela que tem hoje 60 e poucos anos, né? Nova. Quando ela nasceu, a bisavó tinha morrido. No mesmo dia, né? Então eles não foram registrar ela, né? A bebezinha. Semanas depois, né? Então já tem essa dificuldade com coisas atuais, né? Tempos atuais a gente tem essa dificuldade de ter precisão de nascimento, né? Imagine no tempo de Jesus, né? Tudo bem? Vamos fazer uma recapitulação da nossa aula. Essa recapitulação vai estar mais na aula 2, referente à aula 2. Deixa eu colocar aqui. Eu quero testar uma dinâmica aqui, gente, diferente. Da gente fazer um quiz bem interativo, tá?
Então vou abrir aqui para vocês. Espero que dê certo a tecnologia aqui. Então vou pedir para vocês dividir em duplas, tá? Ó, tem musiquinha. Vocês vão se dividir em duplas, tá? E aí uma pessoa da dupla aponta o celular para cá, para esse QR Code, tá? Então se dividem em duplas, vamos começar. Aponta o celular para o QR Code. E aí vai pedir para vocês colocarem o nome de vocês, pode colocar um nome. Qualquer coisa você me lembra, não toque. Estão conseguindo, gente? Não? Só carregando? Alguém conseguiu? Tem gente que conseguiu. Tenta de novo quem não conseguiu. Fecha e tenta de novo quem não conseguiu. Pediram para desligar a música. A música já enjoou. Eu achei que tava legal. O pessoal tá entrando. Já tem 18. Legal. Cada um tem um rostinho aí diferente. Mais alguém? Quer que espera? Foi? Então tá bom. É a primeira vez que eu tô fazendo, então tenham paciência aí comigo. Vai ser assim. Quando eu der o iniciar, vai aparecer uma pergunta, tá? Vocês vão ter 1 minuto para ler e para decidir a resposta. Aí vai ser múltipla escolha, vai ter uma alternativa aí para você escolher, tá? Então vocês podem discutir rapidamente aí com a sua dupla qual que é a resposta certa que vocês acham, tá? Podemos começar? 1, 2, 3 e... Tô me sentindo o Silvio Santos. Valendo! Vai aparecer no celular de vocês as alternativas, tá? Olha lá. Primeira pergunta. Ela vai ficar ali em cima. Ó. A igreja primitiva corresponde a qual período de tempo? Aí é para aparecer no celular de vocês as alternativas. E vocês podem clicar. Ó, já tem bastante gente dando resposta. Tá carregando. Falta 15 segundos. Todo mundo foi? Deu certo? Vamos só esperar passar o tempo ali. Ele já mostra. A alternativa certa é a amarelinha aqui, ó, séculos 1 ao 3. A maioria errou, né? Não sei se é culpa do professor, de você. É o professor. Vamos para a próxima. Aqui ele mostra as pontuações, ó. Lima, quem que é o Lima? Aê, parabéns, estão em primeiro lugar. Depois vem o Stout. Em terceiro, Mariel. Muito bem, vamos ter uma briga boa aqui no pódio. Ó, essa pergunta é um pouco maior. Em Atos 1:8, diz lá, né? Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus está apontando para qual direção no mapa? Sul, oeste, norte ou leste? Essa é fácil, hein, Lucas? Nossa, deixei muito fácil. Pensa aí com a sua dupla. 30 segundos.
10 segundos. 21 respostas. 21 respostas. Norte, muito bem, a maioria acertou. Norte. Vamos ver quem está no pódio. Lima caiu. Agora Stout está em primeiro. Mariel em segundo. Quem que é BR? Ali o Rodolfo. Em terceiro, muito bem. Agora é verdadeiro ou falso, tá? Igreja primitiva não tinha templos e se reunia nas casas, porque Jesus ensinava nas casas. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Conversa aí nas duplas. Se um da dupla tá errando muito, é hora de você... Fala, não, deixa que eu respondo essa, né? Se o coleguinha tá errando muito. Falsa, a maioria acertou. Muito bem. A gente conversou sobre isso, lembra? Stout tá que tá, hein? Mariel em segundo, BR em terceiro. Continua igual, né? Penúltima pergunta. Onde se reunia a igreja logo nos seus primeiros anos? Nos cenáculos? Nas casas dos discípulos? No templo de Salomão? Ou todas as alternativas estão corretas? Será que é pegadinha? Quem estava aí na aula 2, aula 3? Todo mundo respondeu? Faltam algumas aí. Tá certo. Todas as alternativas estão corretas. Muito bem, a maioria acertou. A gente viu que era bem... Nos primeiros anos, né? Em Jerusalém, era bem distribuído, né? Stout em primeiro, BR pegou o lugar do Mariel e está em segundo. Agora o Joey, Joey, está em terceiro. Última pergunta, gente. Em que ano e onde foi construído o primeiro edifício utilizado como igreja cristã? Vamos lá. Síria, ano 352. Jerusalém, ano 25. Na Síria, ano 232. Ou em Roma, ano 330. Primeiro edifício utilizado como igreja cristã. Eu acho que foi na aula 3. Não. Acho que foi. Hoje é 4? Aula 2. Foi na aula 2. Tem o pessoal decidindo pelas cores, né? Acho que já foi muito azul, agora é vermelho, né? Tô indo pelas cores. Vai acabar o tempo. Síria 232. Tá? A maioria acertou, muito bem. Vamos ver quem tá no pódio. Em terceiro lugar temos o Joey. Em segundo, Lima. Em grande vencedor é Stout, parabéns. Família Stout ali. Muito bem. Foi bom pra gente lembrar. Deu certo, né? Deu certo? Vou preparar mais um para alguma outra aula aí, mais pra frente. Acabou. Deixa eu abrir de novo o slide aqui. Muito bem. Acho que no geral a maioria acertou, né? Então podemos dizer que o professor tá indo bem. Vamos ver. Vamos entrar agora no contexto. Dá para começar um pouquinho já antes do intervalo?
O historiador Pablo Deiros, ele fala assim que o conhecimento da história do cristianismo nesses primeiros séculos, ele é básico para uma compreensão do testemunho da vida da igreja da atualidade. Olha que interessante. A história auxiliando a gente para entender a atualidade. Depois ele fala: muitas das nossas crenças e práticas atuais são produtos daqueles séculos iniciais. Aprenderemos a apreciar a igreja primitiva e a comprometer-se com a missão que o Senhor nos confiou. Esse é ele descreve ali na introdução dele, e isso é ótimo porque é um dos objetivos desse curso, né? A gente entender o passado e lembrar ou aprender sobre como a igreja ali primitiva estava envolvida, né, com a missão de Deus. O que a gente pode resgatar para os nossos dias de hoje, né? O outro historiador, Justo Gonzalez, ele vai dizer que a igreja não nasce num vácuo, não nasce num vazio. Ela nasce mergulhada no mundo, tá? E esse é o contexto, né? A gente tem dois contextos, judaísmo e o Império Romano. Claro que vão ter outros, mas os principais, assim, os mais marcantes, né, relevantes para o estudo, são esses, tá? Outro historiador, o Kenneth, ele disse que no tempo que surgiu o cristianismo, né, no tempo que, tanto de Jesus como do nascimento da igreja, houveram ali condições no mundo que prepararam o caminho para a difusão de uma nova fé. Mesmo depois, não voltaram a existir ali condições que favoreceram de tal maneira a entrada e a aceitação de uma nova fé. Ele quer dizer então que teve um propósito de Jesus ter nascido naquela região, naquele tempo na história. E teve um propósito dado por Deus da igreja ter nascido ali naquela região. A gente tem ali algumas vantagens geográficas, mas também sociais e políticas, tá? O próprio Paulo percebe isso, né? Ele escreve aos Gálatas: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então Deus envia o seu filho no momento certo, quando todas as coisas estão dadas ali, propícias para o nascimento de Jesus Cristo. A plenitude do tempo. Então, o tempo e lugar do nascimento de Jesus, bem como da igreja, não foram por acaso. E a igreja sempre esteve em contato com o mundo exterior, tá? Lembram de Jesus falando, né? Ele fala que não vai pedir para tirar a gente do mundo, né? Então tem um porquê de estar ali. Lembrando vocês, né, esse mapa aí da Palestina no século I, no tempo de Cristo. Palestina, lembrando que é um termo geográfico também, né? Hoje é um termo político, né, também. Mas a gente fala Palestina, a gente fala de toda essa região, vindo da Judéia, tá? Subindo ao norte, Samaria e a Galileia, tá? E Jerusalém vai estar aqui. Então, tem um porquê de Deus ter escolhido essa região, tem um porquê de Deus ter escolhido esse tempo, né, na história e os povos que estavam ali, né? Essa é uma região que, se você lê o Antigo Testamento e se você assistir jornais hoje, você percebe que é uma região que continua em conflito desde sempre, né? Nunca teve sossego ali, né? O Antigo Testamento a gente percebe que foi uma região ocupada, né, por impérios tanto do Egito como da Mesopotâmia e da Pérsia. E é o que vai interessar bastante para a gente, já é chegando ali no século IV a.C., com o Império Macedônico, do Alexandre o Grande. Então ele vai dominar toda essa região, incluindo a Palestina. Ele vai ter um domínio militar, mas algo que ele inaugura, né, o Alexandre o Grande, é esse domínio cultural também. Ele tem bastante interesse em se apropriar das culturas locais, dos povos que ele está conquistando, e fazer uma certa miscigenação, né, misturar tanto a cultura grega com a cultura do povo que ele está conquistando, né? E aí surge o termo helenismo,
não surge com ele, né, mas os historiadores, depois estudando, vão nomear esse tempo de helenismo. O que, que é? É cultura, língua, valores, a filosofia, se misturando com os costumes e as crenças locais. Por conta disso, a gente tem em toda essa região uma civilização muito cosmopolita, muito multicultural. Tá? É claro que nem todo mundo vai concordar com essa miscigenação. Então a gente tem, um pouquinho antes de Cristo, a gente tem a chamada revolta dos Macabeus. Tá? Então a gente tem ali um governo na região da Palestina, dos Seleucidas, que estavam impondo adoração a deuses. A família Macabeus, de sacerdotes, eles se rebelam a esse domínio. Vai ser uma luta armada mesmo, vai ter uma guerra ali, até que o ano 63 a.C. marca o período que o romano Pompeu vai pôr fim a esse conflito. E aí vai se inaugurar também o domínio do Império Romano na região. Tá? Então o Império Grego Macedônio vai sair e vai ficar o romano. A gente tem algumas referências até desses conflitos, né? No próprio livro de Atos. Em Atos 5:37, Gamaliel ele faz uma referência após a gente está ali no comecinho da igreja, Pedro fazendo aquelas pregações nos templos, e aí os sacerdotes querem prendê-lo, né? Gamaliel se levanta e fala assim: já teve dois rebeldes que se levantaram, né? Um foi o Tadeu e outro o Judas, o Galileu, e teve muitas mortes, muita repressão contra isso, e o movimento parou, se quietou. Se esse movimento agora, desses apóstolos, né, desses discípulos de Cristo, for realmente de Deus, não adianta a gente reprimir, porque eles vão continuar. Então ele meio que fala assim, vamos aguardar para ver até onde vai. Ele faz uma referência então a Judas o Galileu, que na Galileia tinha se revoltado ao domínio dos romanos. E mais para frente, agora pulando por ano 66, 70, a gente tem outra rebelião dos Zelotes, que vai culminar na destruição do segundo templo. Tá? Então, a gente tem Alexandre o Grande trazendo o helenismo, depois os romanos, e a gente não tem uma aceitação, né, total. Algumas regiões e grupos de judeus aceitaram a cultura grega. Por exemplo, Samaria, a região da Samaria. Aqui. Eles vão se misturar, vão aceitar muito o helenismo. Então, por exemplo, alguns judeus vão se casar com gentios, né, com gregos. Por isso que a gente vê muito nos evangelhos esse embate entre judeus com os samaritanos, né? Tem aquele preconceito que os samaritanos aceitaram se misturar. É nesse período também, a gente está ali um pouquinho antes de Cristo, que saduceus, fariseus e outros grupos religiosos vão surgir, tá? Como forma para combater esse helenismo. Vão ter os zelotas, né? Vão ter os essênios, vão ter um pouquinho depois vão ter os sicários. Enfim, vão ter várias linhas aí de entendimento da lei judaica, né? Para se contrapor. Mas, em geral, os fariseus eram os que mais lutavam contra os helenistas, tá? Os saduceus eram os que mais aceitavam. E depois isso vai também se transpor para Roma, tá? Os fariseus, eles também não aceitavam tanto Roma, né? Os romanos. Já os saduceus tinham um pouquinho mais de conversa. Vamos parar aqui, então. A gente continua. Intervalo. Bem, então a gente tem falado da influência, né, do helenismo na região
da Judéia, Samaria, Galileia, tá? Que seria da cultura grega. A gente vai ter, por exemplo, até uma contribuição dessa cultura helenística, né, para o cristianismo. Olha só, a tradução da Bíblia hebraica para o grego ela é chamada de Septuaginta. Não sei se vocês já ouviram falar dessa Bíblia, né? Mas seria a Bíblia hebraica, né, o Antigo Testamento, traduzida para o grego, que era mais utilizada ali no tempo de Jesus, tá? Então, possivelmente, judeus que estavam vivendo em Alexandria do Egito, e nessa região, foi uma região que os judeus abraçaram muito, o helenismo, tanto que muitos já não falavam mais o hebraico. Então surgiu a necessidade de traduzir a Bíblia hebraica para o grego. Tá? Tem um filósofo grego que é muito importante aí para o cristianismo, que ele se converte, né? É um filósofo grego que se converte ao cristianismo, chamado Justino Marte. Ele fala assim: nos livros dos profetas encontramos Jesus. Livros dos profetas é a referência à Bíblia hebraica, ao Antigo Testamento. Nosso Cristo, preanunciado como vindo, nascido de uma virgem, curando toda enfermidade, sendo desprezado, crucificado e ressuscitando. Então, foi até uma pergunta da semana passada sobre como que os cristãos estavam lidando com a Bíblia, né? Se eles estudavam qual Bíblia eles estudavam, né? Como que eles lidavam com isso. Então aqui é um documento, uma referência histórica de que os primeiros cristãos liam e estudavam o Antigo Testamento. Era a Bíblia que eles tinham, né? Antes de formar o Novo. Mas eles liam para o Antigo Testamento procurando Jesus Cristo, né? E de fato ali a gente tem a história de Jesus Cristo ali pré-anunciada, né? E então tem essa referência aqui do Justino falando exatamente disso. Essa Bíblia ela vai chegar na Palestina também, toda a região da Judéia, essa Septuaginta, ela vai ser muito utilizada. Então, como ali o idioma grego estava espalhado, ter uma Bíblia em grego ajudou muito na expansão do cristianismo. Tá? Outra referência que a gente tem ao helenismo, o próprio Atos 6:1, diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então aqui é um conflito que existe, um dos primeiros ali na igreja primitiva, entre judeus helenistas, tá? Quando ele fala que helenistas são judeus helenistas, que seriam judeus que estão mais misturados com a cultura grega. Às vezes falavam grego, tá? E estavam um pouquinho mais misturados com essa cultura. Os hebreus seriam aquele judeu mais raiz, né? Mantendo toda a tradição, falando hebraico, aramaico. Tá? Então teve um atrito aqui, porque as viúvas, né, dos helenistas estavam sendo esquecidas, né? Talvez os hebreus, na hora de distribuir ali ofertas, auxílios, né, para aquelas viúvas, estavam deixando de lado aquelas que eram helenistas, né? Por um preconceito, por uma rixa ali com esse povo. Então a gente já tem o livro bíblico trazendo um pouquinho desse contexto, né? Helenismo com judaísmo, tá ok? Inclusive, depois dessa passagem, né, de Atos 6, é que os apóstolos vão falar: a gente não pode cuidar disso, dessa distribuição, e abandonar a pregação da palavra. Nosso papel é ensinar a pregar. Então escolham entre vocês, entre os helenistas, homens que vão liderar isso. E aí nessa que eles escolhem Estevão, por exemplo, e mais alguns outros, todos são gregos, né? Judeus gregos. E Estevão vai ter um papel muito importante ali
em Atos também. Mundo romano. Então a gente falou da influência do helenismo, também a gente falou do judaísmo nisso, né? E agora o mundo romano. Eu vou utilizar um esquema que o historiador Pablo Deiros, ele fala que o mundo romano trouxe algumas contribuições ao cristianismo, né? Ele vai trazer o contexto, mas já falando assim, esse contexto romano contribuiu para o cristianismo, que é a Pax Romana, a Lex Romana e a Via Romana. A Pax Romana, talvez já ouviram falar, seria a paz romana, né? Era um conceito que os romanos, que a liderança romana tinha, de que era trazer uma unidade para o Império Romano, para toda aquela região, em prol do bem da humanidade. Então tinha esse discurso, essa filosofia, né, de trazer unidade política, né? Então, na medida do possível, eles deixavam permanecer os costumes e religiões locais, bem parecido com o que o Alexandre o Grande fez também. E aí eles conseguiam fazer um controle estável e pacífico das províncias. É claro que na prática eles usavam muita força militar, sim, né? Era uma paz imposta, boa. Então tinha muita violência. Mas pelo menos ali na filosofia deles, eles estavam querendo constituir uma unidade, mantendo alguns costumes, né? A gente vê, de certa forma, né, nos evangelhos, essa relação, né, de Roma com judeus. Então, tendo ali os romanos deixando os judeus julgar, deixando fazer algumas coisas, né? Tinha o templo, a ideia de manter o templo ali de Jerusalém, deixar eles construir o templo. Então, esse é um exemplo de como eles buscavam conciliar, né, a autoridade do império com a permanência de alguns costumes e religiões locais. Tem um registro histórico do Orígenes, que foi um teólogo da Alexandria do Egito, do ano 185 depois de Cristo. Ele fala: Deus preparou as nações para o ensino de Jesus. Jesus nasceu no reino do imperador César Augusto, 27 a 14, que incorporou muitos reinos a um só império romano. As guerras entre reinos rivais teriam entorpecido a difusão dos ensinos de Jesus por toda a terra. Olha, eu acho muito interessante isso. Um pensador, né, cristão, segundo século, já tendo essa percepção da importância e do valor histórico que tinha ali o Império Romano para o cristianismo. Então ele fala que Deus preparou as nações para o nascimento de Jesus, para o nascimento dessa nova fé. Por quê? Se tivesse tudo ali, cada reino independente entre si, sem um império, sem algo controlando politicamente aquela região, seria muito mais difícil que uma ideia, que uma mensagem se espalhasse. Afinal, os reinos seriam muito rivais entre si, muita guerra, muito conflito, não ia ter como transmitir uma mensagem. Tá? E o Império Romano teve esse papel de unificar, de ter um controle, de ter uma certa liberdade, de se transitar entre cidades. E isso contribuiu para o avanço do Evangelho. Então essa foi a Pax Romana. A Lex Romana, né, ou Lei Romana, também era esse código jurídico unificado, o direito romano ali, colocando ordem na sociedade, em todo aquele império, mas mantendo alguma flexibilidade para cada local. A gente pode ver isso em Atos, que Paulo fala que ele é cidadão romano de nascença. Então a família dele já tinha esse título de cidadão romano, e ele herda esse título, e por causa disso, ele pode falar: eu quero ser julgado em Roma, eu quero ser julgado por César. E lá em Roma, ele consegue falar do evangelho para autoridades romanas, né? Ele é preso ele sempre fica preso com um legionário, né, um soldado sempre ao lado dele. Ele evangeliza os soldados.
E Roma, como a gente viu, é o centro do mundo naquela época. Todos os povos iam até lá, todos os povos saíam de lá. Então Paulo foi muito usado estrategicamente, né? Para que a mensagem chegasse a todos. Então, essa certa liberdade que a lei romana deu de dar títulos de cidadão romanos a outras pessoas que compunham o império ali, né, mesmo fora de Roma, isso vai ajudar o próprio Paulo a chegar a Roma e continuar pregando o evangelho. Em terceiro, a terceira contribuição, né, que a gente aprende nesse contexto romano é a via romana, que são as vias de comunicação terrestres e marítimas. Então Roma construiu uma extensa malha ali de estradas, muito bem vigiadas, controladas e acessíveis em todo o império, né? Ligando da Inglaterra à China. Tá? A gente tem nessa época também a Rota da Seda, uma rota comercial vindo da China até Roma. E o império propiciava segurança e comodidade nas viagens. Então, além das estradas terrestres, né, a gente também tinha o comércio marítimo, as vias marítimas. E tudo isso a gente vê em Atos, as viagens missionárias se aproveitando disso, das vias terrestres e das vias marítimas. Em Atos 27, a gente tem uma referência sobre isso, né? Paulo está lá num navio, fazendo um trajeto, e tem uma referência que fala assim: estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Era um baita navio. Muita gente utilizava as vias marítimas naquela época. Era coisa assim de poucos dias você conseguia atravessar de uma costa a outra. E era muito seguro. A questão da segurança, né? Roma tendo o controle da segurança ajudou muito para que os apóstolos, discípulos conseguissem fazer essas viagens. E a gente tem também, em meio a isso, então foram as 3 contribuições, né? Pax, Lex e Via. Guardem aí para o próximo quiz, tá? Mas a gente também tem um contexto da religião romana, né? O cristianismo nasce no império que é politeísta, né? Em termos de religião, ele adora vários deuses. Mas a ideia de Deus para o romano é uma ideia um pouco diferente, porque eles não consideravam os deuses como algo do além, transcendental, algo sobrenatural, de outro mundo, espiritual, tal. Eles consideravam deuses como produtos do mesmo mundo que a gente vive, tá? E eles tinham o Júpiter, que eles importaram ali da mitologia grega, que é o Zeus, que seria a divindade suprema deles, tá? Essa ideia de ter os deuses não como transcendentes, né, mas como mundanos, isso vai ser aplicado ao culto do imperador. Então, vocês sabem que, em um dado momento, o imperador, né, o dono ali do império, passa também a ser considerado uma divindade, adorado, né? Isso vai acontecer em 27 a.C. Esse título de Augusto, né, que seria alguém divino, é dado para o imperador Otávio. Ele é dado pelo próprio Senado. E a gente tem registro que na Turquia, na cidade de Esmirna, começou ali um culto tanto a Roma como ao imperador. Um culto mesmo, com ritos, né, religiosos a essas figuras. Isso começou a se espalhar. Até que depois da morte dele, isso se intensifica, né? A morte do imperador Otávio, que é o imperador César Augusto, ele passa a ser considerado mais ainda divino, né? Uma imagem dele aqui, um busto dele. E o próprio imperador encorajava o culto a ele mesmo como um gesto de lealdade política. Então as províncias,
as regiões locais ali que estavam adorando a ele lhe dava mais prestígio, né? E nessa que templos também passam a ser construídos em honra ao imperador. Então o cristianismo nasce em meio a tudo isso, né? Tem as contribuições que foram favoráveis, mas tem a questão da religião, que vai ser um embate bem grande, né? Porque os cristãos não vão aceitar adorar um imperador. Eu deixei aqui como dica o livro Os Outros da Bíblia, que tem um capítulo bem aprofundado sobre os romanos, sobre o povo romano, desde a origem dele até essa relação com o judaísmo, com o cristianismo. Tá? Também é um livro muito legal de se ler, é do historiador cristão André Heinck, e além de falar dos romanos, né, nesse livro ele fala de vários outros povos que a gente vê na Bíblia. Então, além dos judeus, ele vai falar de todos os povos ali, os egípcios, mesopotâmios e outros que vão ser citados na Bíblia. Tá? Bom, aqui a gente encerra o assunto contexto, tá? Encerra o assunto mundos, tanto judaico quanto romano, e a gente também falou do helenismo, que são os contextos que o cristianismo está tendo contato. E a gente vai entrar no tópico agora dos gentios e o cristianismo. Então, fazendo uma recapitulação, a gente teve o evangelho chegando primeiro aos judeus, tá? Entre os capítulos 1 e 9, mais ou menos, de Atos. A gente sabe que entre os judeus não há uma uniformidade, né? Tem os judeus hebreus de Jerusalém, tem os judeus mais helenistas da Samaria, tem os judeus da diáspora, né? Que a gente viu semana passada, que estão dispersos nas nações, que estavam lá no dia de Pentecostes. E cada judeu de cada lugar vai ter uma cultura, né? Alguns já falando somente grego ou siríaco, não falavam mais hebraico. Então a gente tem essa expansão do evangelho entre os judeus. Começou de fato entre os judeus. A gente também tem aqueles judeus prosélitos. Quem lembra que era o judeu prosélito? Judeu vindo de fora. Quer dizer o quê? Que não era judeu, mas se converte ao judaísmo. Que era um gentil antes, né? Então ele era um gentil. Gentil é aquele que não é judeu, né? É um termo que o judeu dá para os de fora, né? Mas daí esse gentil decide se converter, ele se torna um judeu prosélito. Então tá faltando um grupo aí para a gente estudar, que são os gentios, tá? Os gentios que não se tornaram judeus, já se tornaram cristãos diretamente, ok? E a gente vai ver então alguns textos que vão tratar sobre isso. Então, como a mensagem de um líder judeu com seguidores judeus alcançou os não-judeus, né? Como que se deu isso, né? O livro de Atos vai trazer bastante informação sobre isso. Essa linha do tempo está bem focada no livro de Atos, né? A gente tem o dia de Pentecostes, iniciando ali, é o marco do início da igreja. Tem as conversões, se dando ali a milhares, né? Até o momento que Estevão, que é um judeu helenista, é apedrejado, morto ali pelos religiosos, líderes religiosos. E aí, a partir de então, começa uma perseguição entre os próprios, vindo dos próprios judeus, né? Em seguida, a gente tem no Ato 11 o evangelho chegando em Antioquia. Depois a gente vai ter as viagens missionárias em Atos 13 com Paulo. Vou ler alguns textos aqui. Esse primeiro texto, em Atos 10, eu selecionei 2 versículos aqui que vão trazer de como que a mensagem começou a chegar aos gentios, tá? Em Cesareia, morava um homem chamado Cornélio. Cesareia que é uma cidade fundada ali para homenagear César, né? Então morava o Cornélio, que era um centurião do exército, né? Então romano. Mas fala que ele era piedoso,
temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Olha, interessante. A gente vai ver que ele é um gentil, mas ele já era piedoso e temente a Deus, o nosso Deus. Vai ter depois vocês podem ler com todo o texto, mas vai ter aquela visão dada por Deus a Pedro, né, um sonho, né? E Pedro, então, falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém puro ou imundo. Então Pedro, os apóstolos todos eram judeus, eles tinham essa ideia de que eles não podiam se misturar com o gentil. Mas Deus está mudando isso, né? Mudou através de um sonho, agora com fatos acontecendo ali, né? Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, se admiraram. Está falando dos judeus, né? Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então a gente tem aqui o primeiro relato bíblico da mensagem chegando aos gentios. Tá? Muitos, até quando vão estudar a história da igreja, vão acabar falando que é através de Paulo somente que o evangelho chega aos gentios. Não é. Para a gente ser exato, chega com Pedro. Tá? Mas é claro que depois acaba tendo uma divisão ali de trabalho e eles vão entender assim, Paulo fica com os gentios e Pedro fica com os judeus, né? Então Paulo acaba abraçando mais esse grupo. Mas quem começa é Pedro, o próprio Pedro pregando para gentil. Atos 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. A notícia correndo, os gentios estão aceitando a Cristo, gente. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e ele explica tudo o que aconteceu. E ao final, quando os demais ouviram isso, se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Então é assim que a mensagem chega aos gentios, chega a uma figura romana, né, a um centurião, chega a ele, a todos que estão ali com ele, né, possivelmente também gentios. Então é assim que começa. Então a gente tem uma nova composição de membros. Eu falei, tem os judeus hebreus, tem os judeus prosélitos que eram gentios, tem os judeus helenistas, e agora a gente tem os gentios. E aí encerrou o grupo, né? O evangelho chegou a todo mundo que poderia chegar em termos ali de categoria, né? Uma outra pergunta a gente pode fazer. Como a mensagem de um líder judeu, né, com seguidores judeus, alcançou não-judeus, a gente já sabe, Atos já responde isso para a gente, mas como se torna cristianismo? Porque até então, o que a gente entende lendo as escrituras é que essa nova igreja, ela é basicamente uma continuação do judaísmo, né? Ela está completando, né, o que o judaísmo estava anunciando todo o tempo. A chegada do Messias. Então chegou esse Messias, mas ali em termos de religião, em termos de vida religiosa, ela é muito parecida ainda com o judaísmo, né? A questão de ir na sinagoga, de ir no templo, as tradições e tudo mais, né? Então tem um episódio em Atos que vai responder isso, que é o episódio de Antioquia. Tá? Aqui, inclusive, vão ter historiadores que vão falar: o cristianismo não nasce em Jerusalém, o cristianismo não nasce em Roma, o cristianismo nasce em
Antioquia. Por quê? Atos 8. Naquele dia, está falando da morte de Estevão, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então Estevão foi morto e começa uma perseguição dos próprios judeus contra a igreja em Jerusalém. Aí fala que todos, exceto os apóstolos. Talvez por quê? Porque os apóstolos eram judeus raiz. Os outros eram judeus helenistas. Então esses a gente não quer aqui. Foram expulsos, dispersos para a Judéia e Samaria. Aqui aparece a figura de Saulo, né? Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa. Arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Inclusive, Saulo vai viajar, né, para várias regiões. Quando ele está indo para Damasco, né, na Síria, Jesus aparece para ele. Aí o texto fala que, enquanto isso, os que foram dispersos, judeus helenistas dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Aí tem um judeu ali que é o Filipe, um dos escolhidos, né, para resolver aquela questão das viúvas. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E Filipe se levantou e foi. Gaza já estava ali já. Então ele vai pregar, tem a passagem de Filipe, vocês podem ler, ele pregando para o Simão, em Samaria, depois ele pregando para o etíope, tá? Talvez a gente vê semana que vem a questão do etíope. Mas o texto continua aqui. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. São todos lugares muitos helenistas, tá? Pregavam a palavra, mas somente aos judeus. Olha que interessante, eles estavam pregando, mas ainda não tinha, esses aí não tinha noção de pregar para os gentios, né? Mas daí ele fala: contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre, Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então alguns foram até Antioquia e Antioquia começaram a anunciar aos gentios. Aí o texto fala que a mão do Senhor estava com eles. Muitos dos gentios creram e se converteram. Quando a igreja de Jerusalém soube do que tinha acontecido, a notícia corre, né? Não tinha WhatsApp, né? Mas corria a notícia. Tem gentil Antioquia se convertendo. A igreja de Jerusalém, então a gente vê esse papel de liderança ainda, né, da igreja de Jerusalém nesse começo. Ela soube do que havia acontecido e falava: vamos enviar Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Então eles enviam Barnabé, que é natural de guardar a música, né? Então é um judeu acostumado com a cultura grega, helenista. Então eles enviam de propósito Barnabé, que vai saber lidar ali com os gentios, e ele vê que Deus está trabalhando ali, né, naquela cidade. Qual que é a importância dessa cidade, gente? Tem esse mapinha aí mais antigo, mostrando onde está. Então temos Jerusalém aqui, né? Judéia, vai subindo, Samaria, Galileia, vai chegar na Síria, Damasco, e no finalzinho da Síria, na fronteira com a Turquia, a gente tem Antioquia, tá? A gente tem um mapa 3D de como poderia ser a cidade de Antioquia, uma cidade muito importante para a época. A gente tinha Roma, em segundo, Alexandria, do Egito, em terceiro, Antioquia. Uma cidade muito grande e relevante comercialmente lá na época. E eu peguei uma foto atual. O riozinho ainda está lá, né? É uma cidade que hoje sofre muito com a guerra, né? Sofreu muito com a guerra na Síria ali. Hoje ela faz parte da Turquia. Antáquia, o nome atual.
Mas antigamente ela era Antioquia da Síria, fundada em 300 a.C. Naquela época, cerca de 600 mil habitantes, então uma cidade grande, e aproximadamente 25 mil judeus. Eu vi uma outra fonte que falava de 60 mil judeus. E ela tá faz parte ali da Rota da Seda. Então tem muito comerciante de várias nações passando por ali. É uma cidade cosmopolita. Ela foi chamada, tem registro histórico chamando ela de a Rainha do Oriente, atrás somente de Roma e Alexandria. E tinha uma comunidade judaica expressiva ali, né, falando grego. Tinha judeus helenistas. E tinha muitos gentios também prosélitos, né, judeus prosélitos, gentios que iam para lá e se convertiam ao judaísmo. E era uma cidade muito rica, tá? O pessoal que morava lá tinha uma situação econômica privilegiada. A gente vai ver a importância disso para as missões, né? Por que alguns historiadores falam que ali começa o cristianismo? Em Atos 11:26 diz: E quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, até então, todo esse grupo, né, essa igreja, as pessoas de fora olhavam para eles, eles são judeus, né? Eles estão falando de Cristo agora, mas eles são judeus, né? Externamente são muito judeus, né? Mas aqui o texto parece dizer que as pessoas de fora estão chamando esse grupo aí que está se reunindo e falando de Cristo. As pessoas de fora chamam de cristãos, tá? Eles utilizam ali o termo original, eles utilizam o nome Christus, né, com um sufixo latim. E eles dão o nome de cristãos. E então eles passam a chamar essas pessoas, identificando-as com o líder deles, né, a pessoa que eles mais falam, né, sobre qual eles mais falam, que é Jesus Cristo, né? E a gente percebe a primeira distinção do judaísmo. Tá? Eles não são chamados judeus do caminho, né? Não tem nenhuma referência a judaísmo, somente a Cristo. Porque de fato eram gentios, era uma cidade muito cosmopolita, não tinha, apesar de ter judeus, mas ela não tinha essa raiz e essa tradição judaica forte. Então é que começa a ter uma igreja cristã, tá? Um pouquinho mais distinta do judaísmo. E para encerrar, a gente vai ver 3 marcas dessa igreja. E a gente pode até aprender com essa igreja também. Essa igreja é, primeiro, auxiliadora e generosa. Em Atos 11:27 a 30, diz que alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então a igreja de Antioquia agora ajudando a igreja de Jerusalém. Tá? Igreja de Antioquia ajudando os irmãos da Judéia, lá do sul. Uma igreja preocupada e já tendo essa visão de que faz parte, né? Não está separada lá de Jerusalém, né? Eles estão unidos, né? É uma igreja também missionária. Havia na igreja de Antioquia, a gente está em Atos 13, profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então veja, Barnabé e Saulo uma vez estavam ali ensinando, nutrindo, edificando essa igreja em Antioquia. Agora o Espírito Santo fala: vocês têm que enviá-los agora. Então a igreja
antes recebia, passa a ser uma enviadora agora, né? Uma igreja missionária. E a gente percebe, quando você lê a partir do Atos 13 até o final, como Antioquia sempre está aparecendo. Paulo faz uma viagem, vai para vários lugares, para onde ele volta? Para Antioquia. Paulo sempre está voltando para Antioquia. É como se fosse o hub de missões ali. E por último, é uma igreja envolvida. Em Atos 14 fala: quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. É uma igreja que envia missionários, mas também se preocupa em saber e se envolver como que está a obra, né? O que vocês precisam? Quais são os resultados? O que Deus tem feito? É uma igreja envolvida. A gente tem muito a aprender com essa igreja de Antioquia. Algum comentário? Alguma dúvida? Antes de eu passar a tarefinha. A tarefa, a gente vai ter no YouTube, no canal da RTM, que é a Rádio Transmundial, uma playlist de história da igreja, tá? Então, nesse QR Code, vocês conseguem ter o acesso. É uma série de aulas do pastor e historiador Marcelo Santos, que vai fazer todo um apanhado aí geral da história da igreja. Então, é algo que vocês podem não começar a ouvir agora, mas são várias aulas, né? Então, vocês vão ouvindo com o tempo, vai complementar com esse curso aqui, porque não dá para eu falar de tudo, né? Não dá tempo. Então, por exemplo, a parte de contexto dele de Roma, do judaísmo, é muito completa. Então fica de tarefa para vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, queremos dar graças pela Tua direção, por tudo aquilo que podemos aprender com a Tua palavra em Atos, com a Tua igreja nascendo, Pai, sendo exemplar em missões, na proclamação do Evangelho, Pai. Venha nos ensinar a nos fazer crescer como igreja fonte também nesse sentido. Abençoe nosso domingo, Pai. Em nome de Jesus, amém.